Olá a todos, sejam bem-vindos ao episódio 4 do Sexto Monumento, com o Giro a chegar à sua semana final, depois de uma segunda semana entretida. Aliás, entretida é a palavra que podemos dizer deste Giro, a não ser que estejamos a falar da luta pela vitória final. Aí podemos dizer que a coisa está mais ou menos decidida desde o segundo dia. Já estava à partida. Mas pronto, para fazer companhia de hoje, no dia de hoje tenho o Eduardo. Eduardo, foi uma semana para os grandes protagonistas deste giro, porque brilhou Milan, brilhou Pogacar e também Alaphilippe, que tem sido um dos animadores. Ganna, que finalmente conseguiu voltar a vencer um contrarrelógio. Foram só nomes grandes que venceram esta semana, e não desmerecendo, e o Volanta para a Panther logo no início da semana, que também se estreou a vencer e mostra que a família dá-se bem com os ares italianos. Olá David, e olá também aos nossos ouvintes. Sim, foi uma semana para protagonistas, para os nomes grandes deste giro. Uma semana que, apesar dessa quase que monopolização dos holofotes em Pogacar, acabou por ser interessante ainda assim, precisamente pelos motivos que indicaste agora. Uma emoção que para a geral há pouca, mas felizmente temos tido muito interesse nas outras etapas, e de facto focaste aí algumas das mais interessantes. Acho que a do Alaphilippe foi uma etapa que, também pela emotividade do regresso às vitórias do francês e daquela ajuda preciosa do Mirko Maestri, acabou por ser uma etapa também. Foi um etapão. Acho que foi uma etapa que se calhar não estávamos a contar com tanta emoção, e de facto acabou por ser ali quase que uma clássica, ou uma mini clássica dentro do giro, e foi uma etapa muito interessante. Mas sim, diria que foi uma etapa virada para os protagonistas, para aqueles que inicialmente se achavam que iam ser os protagonistas neste giro. E realmente foi deles a semana, digamos assim. Foi uma semana que começou assim com o pé esquerdo para a equipa da Jumbo-Visma, que até tinha acabado bem, porque o Olavo Coites tinha vencido a etapa 9. Logo na etapa 10, o mesmo Olavo Coites teve que abandonar. Depois da etapa 10, quando ele tinha perdido algum tempo até na subida final, o Ciano Brooks, que era líder da camisola da Juventude, também teve que abandonar. Por isso as coisas não estão a correr bem à Team Visma Lisa Bike neste giro. Uma vitória de etapa ninguém lhes tira. Essa vai ficar, mas as suas duas figuras principais já tiveram que abandonar, e aliás, de resto não foram os únicos, porque mais gente abandonou nesta segunda semana, porque já tinha abandonado, por exemplo, o Lutsenko e o Lipovitz na primeira, mas abandonou também o Michael Woods, que era um corredor que estava em busca de tentar eventualmente vencer mais uma etapa. Aliás, a Israel já só está reduzida a 4, depois no ano passado ter sido uma grande protagonista com o Derek G, por exemplo. Neste giro também a sofrer muito. Jakobsen teve envolvido numa queda num sprint e também abandonou. A Visma, como referimos, tal como a Israel, também está reduzida a 4. Há aqui algumas equipas acontece quase sempre nas grandes voltas. Há sempre uma equipa que é mais, digamos, mais fustigada por quedas e abandonos. Neste caso calhou à Visma e à Israel a fava no bolo, como costumamos dizer. Mas a semana começou com a vitória do Valentin Paré-Panther. Aliás, uma dobradinha de franceses com Paré-Panther e Bardet, que foi a primeira vitória da Decathlon neste giro. Mas eu acho que vamos começar aqui pelos sprints, porque Jonathan Milan venceu duas etapas sem concorrência que se lhe pudesse opor. Se no ano passado ele tinha batido tantas vezes na trave, desta vez vai conquistar provavelmente mais uma Ciclamina, a não ser que aconteça alguma coisa, ele tenha que abandonar.
E desta vez não só com uma etapa, pelo menos com 3, e perspectivas de talvez ainda ganhar mais uma até o final deste giro. Sim, creio que a etapa, pelo menos a etapa final, a de Roma, que assenta aqui perfeitamente nas características dele, e acho que ele também deverá ter essa ambição de vencer essa última, mas para além desta semana, ele ter vencido 2 etapas, ainda tem um segundo lugar na etapa vencida pelo Olaf Cruz, logo a etapa 9 que terminou em Nápoles, por isso não fosse essa último aparecimento, não é, do neerlandês, e se calhar o Milan tinha feito um hat-trick esta semana. Mas eu dizia na antevisão deste giro que tinha dúvidas que íamos ter um sprinter dominador, mas de facto o Jonathan Milan, não só pelas vitórias, mas pela velocidade que ele emprega em cada sprint e a forma como se tem colocado a um comboio quase que perfeito da Lidl Trek, mas também o facto de ter a capacidade física neste momento, porque eu relembro que houve uma etapa que eu penso que foi a 12, não tenho a certeza, ou 12 ou 13, em que ele está num corte, faz quase que sozinho a ponte para a frente e depois ainda tem capacidade para no final vencer a etapa de uma forma inequívoca, por isso não é só pelas vitórias. Neste momento o Jonathan Milan é o sprinter mais forte neste giro, e acho que desde o ano passado temos visto uma evolução muito grande neste ciclista italiano, ciclista com uma estampa física acima da média que lhe permite atingir aquelas velocidades altíssimas no sprint. E é um ciclista em pura evolução, é um ciclista que tem capacidade e tem todas as características para no futuro ombrear com os melhores ciclistas com os melhores sprinters do mundo, sendo que para mim ele já é um dos melhores do mundo e está a mostrar isso neste giro, ao contrário de 2023, em que ganhou, mas fez muitos segundos lugares e acabou por não materializar essa superioridade que ele também já evidenciava. Mas acho que este ano é inequívoco, ninguém faz frente ao Jonathan Milan. E mesmo um Caden Groves, que eu achava que podia chegar aqui ao giro e eventualmente ganhar uma ou 2 etapas, não se tem mostrado também ao nível, por isso acho que, muito resumidamente, o Jonathan Milan é, sem qualquer dúvida, o melhor sprinter deste giro de 2024. Sim, o melhor deste giro, como tu disse, também um dos melhores da temporada até o momento. O Jonathan Milan, que acabou até por proporcionar um momento engraçado na etapa 14, no contrarrelógio, porque o Filipe Gana parece que gosta sempre de ter ali um amigo, não é? Com ele, quando tá à espera. Na semana passada tinha sido o Luke Pelapo eleito, desta vez foi o Jonathan Milan, e até foi curioso, porque o Gana ganhou o contrarrelógio e ele disse na entrevista final que estava aqui com o Milan ao meu lado. O Milan para ele é fácil, às vezes quando termina só tem que sprintar e depois já sabe se ganhou ou não. Às vezes tem um photo finish, tive que ficar aqui 2 horas à espera do Pogacar para saber se ia vencer ou não realmente. E depois e acredito, Eduardo, que o Otsita tramado, não é? exato, eu nunca estive nessa posição, infelizmente não tenho a força de Filipe Gana, mas imagino que depois de no sábado, não, na sexta-feira passada, ele ter estado lá tanto tempo e perder no último homem, que era o Pogacar, se calhar no sábado ele estava Tremeu. Estava com flashbacks, com medo com o déjà vu, não é? Não, ele tremeu claramente, porque logo ali naquele primeiro intermédio o Pogacar fez melhor do que ele. Obviamente que era um contrarrelógio que beneficiava o Filipe Gana, não tinha aquela subida final como existia no primeiro contrarrelógio, e acho que isso fez toda a diferença, porque o Gana cava aquela diferença para os restantes, precisamente entre o final do intermédio 1 e o final do contrarrelógio. Por isso, e foi precisamente aí que o Pogacar perdeu a vantagem que tinha conseguido nesse primeiro intermédio. Mas eu acho que a determinada altura todos achámos que poderia voltar a acontecer o mesmo que aconteceu no primeiro contrarrelógio, e que o Gana ia voltar outra vez a estar no hot seat 2 horas para nada, basicamente. Mas de facto desta vez não foi assim, a história foi contada de outra forma, e o
múltiplo campeão do mundo de contrarrelógio, acabou por desta feita, acaba por vencer uma etapa. Por acaso havia uma estatística interessante que no Eurosport falavam, daqueles que tinham ganho mais contrarrelógios no Giro, e eu, olhando assim para trás, achava honestamente que o Ganna tinha ganho mais do que os 6 que ganham até agora, o que indica que ainda está muito longe daqueles que ganharam mais contrarrelógios no Giro. E nós olhando para o Ganna e vendo a força que ele tem no contrarrelógio, que é de facto a disciplina onde ele é melhor ciclista, e realmente, olhando para a estatística e vendo só 6 contrarrelógios, quando por exemplo no ano 2020, quando o João Almeida andou de rosa durante 15 dias, o Ganna só nesse ganhou 3, e se calhar vemos que os últimos anos não têm assim sido tão positivos a nível de contrarrelógio em casa, como se calhar às vezes pensamos. Realmente havia aqui um entregue de vitórias em contrarrelógio no Giro que já durava algum tempo por parte do Ganna. Sim, já estava. Penso que ele não. Porque ele não venceu no ano passado, depois em 2022 também não tinha participado. Ele nesse ano escolheu participar no Tour, por isso estava esse tempo todo sem vencer o contrarrelógio. E para fechar a semana, já falamos ali um bocadinho também da longa etapa do Alaphilippe. Para fechar a semana, etapa rainha, com a chegada a Livinho, eram 222 km, e Tadej Pogačar decidiu dar uma exibição de luxo, e foi a etapa do amor, não foi, Eduardo? Porque há aqui pormenores que tornam esta vitória ainda mais bonita. Olha, eu sabia desta história antes, obviamente não tinha apostado no Rubio ontem para ganhar. Porquê? Porque normalmente quando um homem é feliz em algum sítio, gosta de lá voltar e vencer. Isto entrando aqui por questões mais particulares, não minhas, mas de outras pessoas. Isto é como algumas pessoas que eu conheço que gostam de ir a Lisboa, e como gostaram de lá estar, vão voltando. E não é preciso passar um ano, um mês, 15 dias e voltam lá. E o Pogačar foi na mesma onda, ou seja, em 2000 não sei exatamente a data, o ano, mas ele diz que ainda era júnior. Ainda era júnior, exatamente. Esteve lá, estava lá perto, em São Moritz, com a seleção nacional da Eslovénia, da qual fazia parte a sua atual noiva, Urska Zigart. E diz ele que tinha uma lembrança muito boa, porque foi aí que teve os primeiros encontros com a Urska, sem entrar em grandes pormenores, e também não precisamos saber quais são os pormenores desses encontros, mas de facto isto tudo indicava que o homem ia tentar ganhar ontem, e conseguiu, em nome do amor, uma homenagem a esta relação com a sua querida namorada. Lá conseguiu a vitória e lá está. E é o amor, é a vida. São estas coisas que nos trazem motivação muitas vezes, e o Pogačar, sendo um humano, embora às vezes não pareça, mas é um humano, e também gosta de ser romântico e homenagear o seu romance com as suas exibições na sua profissão. E lá está, é um humano como todos os outros. Às vezes parece um deus com uma forma como corre, e como ontem mais uma vez demonstrou, mas não se esquece desses pequenos pormenores que fazem toda a diferença na nossa vida. E lá está, quando somos felizes temos de lá voltar, nem que seja mais uma vez na vida. Opa, Eduardo, mas eu acho que o Pogačar já deve ter tido encontros um bocado em todos os lugares de Itália, não é? Pelo que ele tem feito neste giro. Mas este era especial. Este era especial. Ele disse que nesses tempos do Júnior tiveram em estágio nesta zona, e ele contou que foi quando conheceu a sua atual noiva, porque eles ainda não casaram. Quem se calhar agora não quer desejar tantas felicidades aos noivos é o Quintana e o Steinhauser, que viram a possibilidade de ganhar a etapa ser-lhes roubada. E os corredores da geral, que foram completamente torcidados, porque ontem até estava
É incrível. Durante a emissão, eu não sei se foi na emissão em português ou na emissão em inglês, até porque eu vi um pedacinho das duas, consoante o aparelho em que estava a ouvir, e alguém dizia que o Quintana tinham começado a subida, a penúltima subida, o grupo da frente com 3 minutos de vantagem, e que o Quintana, quando passaram lá em cima, ele estava quase a ser apanhado, ele ainda tinha 3 minutos de vantagem, o que quer dizer que o Pogacar atacou e recuperou 3 minutos naquela subida, ou melhor, meia subida, porque ele só atacou a meio. E depois, com essa subida mais a descida, ele já apanhou o Quintana a caminho da subida final, que depois tinha ali, ele apanhou ali naquela viragem para os últimos 2 km, que era a zona onde ficava ainda mais duro a subida do Motolino, o que mostra de facto como eles estavam um nível acima de toda a gente, porque Quintana estava a andar ao mesmo ritmo dos homens que vinham atrás, e o Pogacar apanhou com uma relativa facilidade. Sim, a estatística diz que ele passou por ele a mais de 3 km por hora, e de facto nem olhou para o lado, aquilo foi passar e andar, mas é incrível, David, o que o Pogacar fez ontem. Acho que eu fui lendo nas redes sociais e em jornais que é uma das grandes exibições numa etapa, primeiro com esta duração, porque é preciso lembrar que esta etapa teve mais de 220 km, mas também pela dureza que esta etapa tinha, com mais de 5.000 metros de acumulado, e fazer o que ele fez é verdadeiramente incrível. Eu deixo aqui algumas estatísticas, e isto acho que demonstra claramente aquilo que ele fez. É que ele faz o passo de Foscanho em 35 minutos e 50, a quase 25 km por hora. Reparem, quase 25 km por hora numa subida desta estirpe, e uma média de 6 watts quilo. Acho que isto também diz tudo. E depois, dentro desses 15 km do passo de Foscanho, nos últimos 6 consegue meter uma média de 28 km por hora, e isto é apenas quase 5 km por hora superior ao grupo da geral, que tinha Thomas, Dani Martínez, Ben O'Connor, Ener Rubio, entre outros. E eu acho que estes dados são uma verdadeira loucura. É que depois de ainda fazer aquelas rampas duríssimas aquela subida duríssima do Foscanho, ainda vai fazer aquelas rampas duríssimas do Motolino, que chegavam a ter 19% de dependente, e passar pelo Quintana como se nada fosse. Por isso, eu pergunto o que dizer disto, não é? Acho que já não há grandes palavras para descrever. Acho que é mais útil olharmos para os números e fazer as nossas próprias interpretações daquilo que o Pogacar faz na estrada, do que realmente compararmos aqui o que é o Pogacar e todos os outros, porque, como diz Thomas, o Pogacar está num mundo à parte. Acho que é incomparável. O grupo de voltistas que se apresentou neste giro para fazer à frente a Pogacar não está à altura do desafio. Pogacar é muito melhor e vai exibindo-se da forma que quer neste giro, para além do que faz nos contrarrelógios, porque poderia ser aí eventualmente que ele até pudesse perder algum terreno, embora pouco, obviamente, porque ele também é bom de contrarrelógio, mas até no sábado, e falávamos há pouco, tivemos ali a dúvida se ele não ia bater novamente o Filipe Gana. Por isso, para além dos contrarrelógios, tem uma superioridade na montanha que é inigualável neste momento. Eu diria que, não havendo Vingegaard, qualquer esforço contra o Pogacar neste momento é inútil. Vamos ver o que é que vai dar o Tour, e se ele vai pagar algum desgaste destas aventuras extremamente ofensivas no giro, mas de facto neste momento não vejo forma de dar a volta a este homem, que ainda por cima tem uma fome de vitória que o faz ser extremamente confiante e apresentar na estrada aquilo que mais ninguém apresenta neste momento. Por isso eu estou muito curioso para ver o que é que vai ser a próxima semana, principalmente porque eu acho que num ciclista tão ofensivo ser-lhe-á difícil aceitar que em determinadas etapas não possa atacar e vencer. E é um facto que hoje o Tadej Pogacar, na conferência de imprensa do dia de descanso, acabou por dizer que não pode rejeitar voltar a ser ofensivo esta semana e voltar a ganhar etapas. Por isso ele arrisca-se aqui a ganhar um número de etapas enorme neste giro, e ainda cavar mais a diferença para o segundo lugar, que já vai em 7 minutos,
algo que não é surpreendente, acho que já todos nos esperávamos no início deste giro que isto ia ser assim, ainda assim da forma como está a ser, e ninguém ter capacidade de resposta. Não. Vimos ontem, por exemplo, o Dani Martínez, que achou que a determinada altura conseguia seguir, simplesmente não dá, e mais vale ficar no grupo e ir fazendo o seu trabalho, porque seguir ao ritmo daquele homem neste momento é praticamente impossível. Olha, a propósito disso, nós estávamos até a discutir entre nós no grupo, não é? Sobre a exibição dele de ontem e mais a exibição da UAE, porque ele recupera 3 minutos nesta fase final e nós até comentamos que se calhar se fosse outro, não conseguiria recuperar esses 3 minutos. Que este controlo que a UAE teve na etapa não seria suficiente se não houvesse um Pogacar. Qualquer outro corredor provavelmente não conseguiria ganhar a etapa partindo com a diferença que ele partiu para tentar chegar aos homens da frente. Sim, é inimaginável. Isto é uma loucura o que ele fez ontem. E depois é assim, independentemente de termos um Quintana que possivelmente não está no seu melhor, depois de um ano quase parado, ainda assim fez uma excelente exibição ontem, acho que fez uma grande corrida, mas, ou seja, o Pogacar recuperou, não foi para um ciclista qualquer, é um ciclista, um escalador puro, que faz estas montanhas também parecerem fáceis. Passa por ele a brincar, ganha-lhe 3 minutos e obviamente que depois de todo aquele trabalho da UAE não seria um ciclista diferente de Tadej Pogacar que conseguia aquilo que ele conseguiu ontem. Obviamente que acho que o fator decisivo no meio disto tudo é Tadej Pogacar, porque eu acredito até que mesmo sem um grande trabalho da equipa, algumas das coisas que ele vai fazendo seriam possíveis. Mas, muito embora me pareça bastante fácil para um simples adepto de ciclismo conformar-se com a superioridade de Pogacar, eu acho que é bastante justo também dizer que neste momento o Esloveno não é apenas um portento físico e que apresenta estes números que eu ainda há pouco elenquei. Acho que o Pogacar já também tem uma leitura de corrida acima da média, que lhe permite também este tipo de feitos. E eu quero acreditar que muito provavelmente ontem ele percebeu que a partir do momento em que atacasse e se isolasse, o tema classificação geral, que já estava praticamente decidido, ontem ficava definitivamente encerrado. E qualquer articulação de esforços no grupo da geral simplesmente não ia existir, porque ninguém se ia entender para ir atrás do Pogacar. E aí apareceu aquela desconfiança, instalou-se a desconfiança perante eventuais ataques, porque o foco ficou na geral, mas a partir do segundo lugar, não é? Ficou-se o pódio, ficou-se o top 5 e instalou-se a confiança, como eu dizia, face a eventuais ataques, como o Dani Martínez deixou aquele pequeno sinal pouco antes. Por isso, a partir daí, existia apenas a dúvida se a distância para Quintana seria eliminada a tempo, coisa que Pogacar fez, como dissemos há pouco, de forma brilhante. Por isso eu acho que toda esta ideia do Pogacar de saber que quando se isolasse só tinha Quintana pela frente também demonstra claramente que é um ciclista que já tem um nível de leitura de corrida e uma inteligência fora do normal, porque sabia que desde o momento em que se isolasse, mais ninguém que ficava no grupo dos favoritos, mais ninguém que estivesse para trás lhe ia fazer qualquer tipo de comichão, e era uma luta dele contra o tempo para apanhar Quintana para ganhar a etapa. E eu acho que ele fez isso tudo na perfeição, David. Olhando agora para o que vai ser a terceira semana, a classificação dos pontos, como já dissemos, está praticamente decidida para Jonathan Milan. São mais de 100 pontos de vantagem para o segundo, que é o Caden Groves. E só existem mais 2 etapas para sprinters. Mas a geral, a vitória está praticamente entregue, a não ser que aconteça um desastre com o Pogacar, mas há lutas em aberto. Thomas e Martínez são segundo e terceiro, e Ben O'Connor está em quarto. Ontem perdeu um pouquinho de tempo para os outros dois, acho que respiraram um bocadinho melhor vendo o que aconteceu com o australiano. E depois, entre o quinto e o sexto, Tiberi e Arensman, para além do lugar no top 5, há a camisola da Juventude para ser discutido. E depois eu diria que a batalha no top 10
depende também do que vai acontecer nas fugas, mas Fortunato já está a mais de um minuto de Jan Hirt, que é décimo, por isso talvez até o próprio top 10 possa estar fechado, a não ser que algum corredor, por exemplo, o Storer, que tem que recuperar 3 minutos para entrar no top 10, consiga aqui um movimento, mas acho que apenas estes dois, Fortunato e Storer, podem, digamos assim, desafiar um lugar no top 10, na minha opinião, nesta última semana. Mas há aqui, Eduardo, uma luta por um lugar no pódio, não sei se o Conor ainda consegue desafiar os outros dois, mas claramente Arensman parece vir num sentido de recuperação e pelo menos a camisola da juventude ele quer levar para casa, o que também poderá significar um lugar no top 5. Sim, acho que tem sido um giro de menos a mais por parte do Tim Arensman. Ele passou claramente mal na primeira semana, mas beneficiou do facto de ser especialista no contrarrelógio, recuperou muito tempo para outros homens menos fortes nessa disciplina e acabou por se estabelecer aqui no top 10 e agora estar muito próximo do top 5. Parece-me que é uma possibilidade ele entrar neste top 5, porque com a quebra de ontem do António Tiberi não sabemos que resposta é que vai dar, e sabendo que ainda temos 3 etapas muito duras de alta montanha, vamos ver se não vai descolar definitivamente. Parece-me já difícil chegar aqui ao quarto lugar do Ben O'Connor, mas acho que a luta pela camisola branca da juventude poderá aqui, acho que neste momento o Arensman, com apenas 19 segundos de distância para o Tiberi, se apresenta num melhor momento do que o próprio Tiberi. E até porque, Eduardo, visto o que vimos ontem, que parece que entre os outros corredores a diferença não é assim tão grande, entre Thomas, Martinez e O'Connor, o Arensman até teve a trabalhar ali para o Thomas, a manter aquele ritmo, até pode dar, até pode chegar ao ponto da equipa para não sentindo que o lugar do Thomas está ameaçado, deixar que o Arensman, por exemplo, ataque. Pois. Sim. Sim, é uma possibilidade. Eu acho que ele tanto pode beneficiar da ajuda ao Thomas, vai fazê-lo estar ali sempre em cima. Aliás, ele ontem ajudou e não perdeu tempo quase, por isso pode beneficiar do aspecto de estar ao lado de Thomas e estar motivado para ajudar o Thomas e seguir na frente e ir ganhando tempo a outros que possam não passar mal nesse dia, como também a Inês pode lhe dar essa liberdade de ele atacar para conquistar a branca, porque acho que é uma possibilidade forte neste momento. Honestamente, acho que o Arensman levará aqui a vantagem neste momento sobre o Tiberi, porque de facto tem feito um giro que começou mal e agora apresenta-se já num nível bastante alto. Acho que também se motivou pelo facto de ter ganho tempo nos contrarrelógios. Agora é uma luta interessante esta. Achava muito honestamente que o Tiberi não ia ter a quebra que teve ontem. Também foi só um minuto, mas é um minuto que pode fazer aqui toda a diferença e que, por exemplo, lhe rouba qualquer hipótese de lutar aqui por um pódio, que se calhar esteve na expectativa da Bahrein até ontem. E quanto ao pódio, sim, eu concordo contigo. Acho que o Ben O'Connor aqui com um minuto para o Thomas, para o segundo lugar, já é qualquer coisa, mas também temos visto um Dani Martínez que se calhar o seu melhor neste giro já poderá ter passado, e apesar de ontem ele ter tentado qualquer coisa, foi o único que conseguiu tentar qualquer coisa perante a saída do Pogačar, mas claramente faz um contrarrelógio abaixo daquilo. Aliás, o Ben O'Connor faz muito melhor do que o Dani Martínez no contrarrelógio. O Ben O'Connor que acabou por perder só 10 segundos para o Thomas e consegue ganhar 20 ao Martínez. Eu não vejo o Ben O'Connor a ser melhor que o Martínez. Podem ser parecidos em termos de força no contrarrelógio, mas nunca me passaria pela cabeça que o Ben O'Connor ia ganhar tempo ao Dani Martínez. Por isso, eu acho que tanto o colombiano como o australiano são homens mais ofensivos que o Thomas, mas o Thomas tem demonstrado aquela endurance habitual que lhe dá confiança que o seu ritmo, embora já não tenha a potência de outros tempos para ir ao choque, mas que o seu ritmo que seja suficiente para manter este segundo lugar e para se defender de eventuais ataques dos outros candidatos ao pódio. Agora, é como o Thomas diz, ele acha que, apesar de Pogačar estar num mundo à parte, que ele continua a ser o melhor dos restantes e que isso é muito relevante nestas circunstâncias, por isso acaba por
afirmar aqui muita confiança e mais uma vez, apesar de eu ter sido um dos que eliminou aqui o Thomas de qualquer boa figura neste giro, ele novamente surpreendeu e parece-me que está aqui a caminho de conquistar mais um pódio numa grande volta. Estavas a falar também do Dani Martínez, ele que ficou muito marcado há uns anos por aquele quinto lugar, até a ajudar o Bernal, e depois nunca tinha conseguido assim mais nenhuma exibição de destaque em grandes voltas, algumas em outras provas por etapas, mas não em grandes voltas. Por exemplo, chegou a ganhar uma volta ao País Basco e também aqui a volta ao Algarve, mas estava-lhe a faltar isto em grandes voltas e agora parece ir encaminhado para um pódio. Veremos então se chegará a esse pódio. Outra classificação que tenho dúvidas se está em aberto ou não, por causa de tudo o que falamos com o Pogacar, porque para a montanha acho complicado que Guesque ou Quintana ou Scaroni ainda tenham alguma ambição, porque lá está, Pogacar sem querer vai acumulando esta classificação. E são 100 pontos, são muitos pontos. E assim, se eu achasse que o Pogacar ia fazer algum tipo de gestão e desligar-se completamente e não ser o ciclista ofensivo que sempre é, e não ir à procura de mais etapas, porque ele vai ganhar as de alta montanha e é aí que se pontua mais para, ou, aliás, que as categorias dão mais pontuação para esta camisola. E se ele realmente gerisse só e não fosse à procura de mais etapas, se calhar eventualmente até poderia haver aqui alguma hipótese, deixando ele hoje bem claro que vai continuar a tentar e que vai tentar ganhar mais etapas, inclusive vai tentar acabar mais tempo para o segundo lugar. Então aí, com estes 100 pontos de distância, por mais fugas que o Guesque e o Quintana e o Scaroni integrem, acho que nunca será suficiente para ultrapassar o Pogacar. E acho que também o Pogacar tem essa ambição de levar mais do que a geral e as etapas, conseguir juntar a isso esta camisola da montanha, ainda acrescenta mais brilho a este Giro 2024 que vai conquistar, se bem que não sei como é que é possível acrescentar mais brilho àquilo que ele tem feito, obviamente. Olha, Eduardo, podemos dizer que está feito, porque passamos aqui em revista mais ou menos o que se passou nesta semana, o que poderá acontecer na terceira. Alguma etapa que queiras destacar desta terceira semana? Há algumas dúvidas sobre a etapa 16, porque o Passo do Stelvio já foi trocado pelo Umbrello Pass, mas vimos hoje nas redes sociais alguns ciclistas, nomeadamente o Simon Geschke, em conversa com uma conta alemã de ciclismo, a explicar que a UCI e digamos eu vou simplificar aqui e dizer, o sindicato dos ciclistas estavam a defender que não se fizesse essa subida por causa das temperaturas baixas e há a possibilidade de nevar durante a subida, e a organização queria manter a subida, ou seja, ainda há dúvidas se essa subida vai ser feita ou não. Até agora não há indicações que ela vá ser anulada, e depois pelo que não vão faltar etapas duras ainda nesta última semana. Ainda há espaço, por exemplo, para... Eu falei que o top 10 podia estar fechado, mas que ainda há espaço para alguém se ir abaixo. Sim, eu acho que ainda podemos ter aqui qualquer mexida, porque de facto temos aqui 3 etapas muito boas ainda. A de amanhã, obviamente, que ficamos com a incógnita, o que é que vai acontecer, principalmente naquele início, que poderia condicionar mais a abordagem até da própria corrida, mas se bem que eu acho que não tem um final assim tão duro que possa criar assim tantas diferenças, mas diria que já de quarta-feira, a etapa 17, com um final no Passo Brocón, é uma etapa duríssima, é uma etapa que tem 3 categorias de 3 subidas de primeira categoria, e que essa dupla subida final ao Passo Brocón por vertentes diferentes, acho que pode fazer alguma moça, acho que pode criar aqui já diferenças de algumas dezenas de segundos para alguém que passe mal nesse dia, sendo que já trazem um acumulado gigante nessa etapa, de logo quase praticamente desde o quilómetro zero. E depois, obviamente, na última etapa, sábado, a dupla subida ao Monte Grappa. Quem não conhece o Monte Grappa, aconselho a ir ver
as características e o perfil desta subida, que é duríssima para além da sua extensão, e da altura que chega perto ali dos 1700 metros, mas tem 18 km e faixa uma pendente muito alta, acima dos 8% em média, por isso e fazendo-se a dupla subida, parece-me bastante interessante. E agora, apesar de não terminar em alto, porque depois repetem a descida, e termina na cidade de Bassano del Grappa, mas é uma etapa que, mesmo não terminando em subida, parece-me que tem aqui todas as condições para ter um grande espetáculo de montanha, e acho que esta etapa poderá criar aqui alguma diferença a nível de geral, e será a última hipótese, obviamente, de tentarem qualquer coisa aos ciclistas, porque na etapa seguinte, no domingo, 21ª, final em Roma, é uma etapa de consagração, como sabemos, e não é aí que vão fazer nada. Por isso acredito que esta seja a última tentativa e que alguém ainda tente qualquer coisa neste sábado no Monte Grappa. Sim, olha, só a título de curiosidade, porque se a subida do Passo Umbrail for anulada por alguma situação, há que ver o que é que se vai fazer com a Shimakopi, porque normalmente o ponto de maior altitude no giro recebe esse prémio de Shimakopi, e que seria, tirando o Passo Umbrail, o Passo Sela da etapa seguinte, mas curiosamente está só categorizado da segunda categoria. Pode acontecer aqui uma coisa engraçada de uma subida de segunda categoria. Que eles iniciam a etapa para ir já aos 1500 metros. Sim. Pode acontecer aqui uma coisa engraçada de uma subida de segunda categoria passar para a Shimakopi. Ou então eles decidirem, por exemplo, e atribuírem uma das subidas do Monte Grappa por ser mais dura. Fica essa curiosidade, e é também importante para a classificação da montanha, porque a Shimakopi vale sempre 50 pontos, enquanto as subidas da primeira categoria só valem 40, isto para o vencedor. Pronto, fica essa curiosidade para vermos também quais são os desenvolvimentos. E fica também o convite para quem está desse lado. Quem já é nosso patrono já sabe, todos os dias estamos no rescaldo da etapa em sextomonumento.pt, onde podem ouvir todas as nossas opiniões, participar no jogo das apostas e também ouvir o giro cultural. E o de hoje, deixa-me dizer-te que vai ser, é uma história curiosa, especial, e que mete ao barulho esta questão também de uma etapa do Stelvio que foi anulada, e é uma história tão peculiar que eu decidi que todos os nossos ouvintes podem ouvi-la aqui no nosso feed normal, não vai ser exclusiva para patronos, porque é uma história que vale mesmo a pena. É mesmo... eu fiquei... dizer-te que eles não anularam a etapa do Stelvio que deviam anular, não é? Eu fiquei em 2020. eu fiquei mesmo encantado por essa história, que não aconteceu em 2020, foi há uns anos mais atrás, e as pessoas já, quando este episódio for publicado, esse já vai estar publicado, e as pessoas já podem ter ouvido. Eduardo, até para a semana, voltamos. Deixa-me só dizer-te que, e a todos os nossos patronos, aconselhá-los que, quando forem felizes em algum sítio, não deixem de visitar esse sítio. Voltar. Sim, seja em Lisboa, seja em Itália, pelo menos uma vez por mês, que sejam religiosos nesse aspecto. E se não tiverem, as pernas do Pogacar para irem de bicicleta, vão com outros meios, não é? Ou de transporte público, sim. Exatamente. Hoje em dia, do longe faz perto. Exatamente, Eduardo. Basta ter vontade. Até para a semana para todos.